tua presença. O Espírito Santo de Deus venha continuar liberando sobre cada um de nós. Uma capacidade que vem dos céus e não dos homens. Papai querido, em nome de Jesus, receba, minha irmã, receba hoje um novo tempo, receba coragem para avançar, receba discernimento para não parar no meio do caminho, receba na autoridade que há no nome de Jesus. Eu profetizo sobre você, eu profetizo sobre a sua casa. Você não vai retroceder, você não vai parar, você não vai retroceder, mas você vai viver tudo aquilo que o Senhor já escreveu na tua vida. Oh, Senhor amado, continua fluindo, Senhor. Oh, papai querido, em nome de Jesus, papai amado, eu quero declarar que cada um aqui faz avanço em nome de Jesus Cristo pela fé, porque a tua palavra diz: resistir, o diabo ele fugirá de vós. Resistimos toda ação das trevas. Papai querido, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo agora que tudo aquilo que foi perdido está sendo restaurado, tudo aquilo que estava sendo perdido, oportunidades roubadas, sonhos que foram interrompidos, estão voltando com aceleração sobrenatural. Eu declaro que existe uma restauração em curso em sua vida. Eu declaro que existe uma restauração, uma restituição em curso, vindo em direção à sua vida, à sua jornada na autoridade que há no nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, continua ministrando, Senhor. Ouça essa música aqui. Aralabashuri canta. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito de vida, vem sobre nós, Paizinho, vem sobre nós agora. Espírito Santo de Deus, vem sobre cada filha e filho aqui nesse momento. Vem, Espírito Santo de Deus. Papai querido, vem, Espírito Santo de Deus. Ramanasu e cantaralabaxu e andaralabás. Oh, Ramanasu e canterei e andaralabás. Oh, Jesus. Chora, babai, andaralabaxu. Seja ministrada pelo Espírito Santo agora. A palavra de Deus também diz lá em Romanos 8: mas em todas as coisas somos mais que vencedores, porque aquele que nos amou é fiel. Então eu ativo agora a mentalidade de vitória. Você não é vítima da circunstância, você é resposta de Deus aqui na terra. Toda está sendo quebrada agora pelo amor de Jesus. Toda agora você receba coragem hoje, receba coragem para
Jesus, Jesus, eu quero declarar fortalecimento do alto. Oh, ralabashuri canterere basui andaralabaxe cantaralabás. Eu quero declarar sobre a sua vida. Aralabashui cantaralabás. Eu estou falando aquilo que eu estou vendo. Os céus estão em movimento na sua vida ao seu favor. Anjos estão sendo liberados para guardar os teus caminhos. Aquilo que Deus prometeu na sua vida, Ele é fiel e justo para cumprir. Em o nome de Jesus, eu profetizo, você vai viver dias de testemunho se você crê. Vai dizendo amém aí no seu lugar. Você vai viver dias de testemunhos. Você vai viver dias de milagres. Você vai viver dias de cumprimento das promessas do Senhor. Aleluia. Arabashuri cantaralabassuri cantaralabassoi andaralabás. A unção do Espírito Santo de Deus sobre nós, sobre você, no lugar onde você está. Há um nível de glória sendo liberado neste lugar. Ramanassuri andere cantaralabassuri cantaralabás. Ah, Senhor amado, nós estamos em concordância com os céus. Ah, Senhor amado, nós nos levantamos, meu Pai, em concordâncias com os céus e tudo aquilo que o Senhor já estabeleceu na eternidade, para que cada um viva o cumprimento do Senhor, porque a tua palavra diz lá em Jeremias 29, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, filha, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que espereis. Então espera o cumprimento das promessas do Senhor na sua vida. Eu profetizo, existe um futuro preparado por Deus que ninguém pode impedir. Existe o cumprimento das promessas na sua vida, filha. Ah, minha filha, para vos dar o fim que espereis. E nós esperamos mais de ti, Jesus. Nós esperamos mais da tua glória. Eu quero agora que toda ansiedade pelo amanhã saia na autoridade, em nome de Jesus. Nós quebramos agora todo tipo de ansiedade, preocupação com o amanhã. Seja agora desfeito agora, em nome de Jesus. Nós silenciamos todas as vozes de medo que tenta paralisar o propósito que o Senhor já preparou antes da fundação do mundo. Minha irmã, eu vejo os céus em movimento e eu libero sobre você confiança plena no processo daquilo que o Senhor já desenhou, naquilo que Ele já designou para a sua vida. A palavra também diz lá em Isaías 43, eis que faço uma coisa nova. Porventura não a percebeis? Porventura você não está vendo, filha? Ah, eu estou movimentando os céus. Eu estou movimentando a sua vida. Ah, eu declaro, o novo de Deus já começou na sua vida. O novo de Deus já começou na sua história, filha. Oh, ralabashuri cantaralabás. Mesmo que você ainda não veja, já está sendo formado. Oh, ralabashuri cantaralabás. Mesmo que pareça impossível aos seus olhos, já está acontecendo, porque nos céus já foi liberado sobre a sua vida. Ora, labaxeca. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, eu gostaria que você levantasse as mãos para os céus. Levante as mãos para o céu se você pode, como se fosse para você receber. Então receba agora sensibilidade espiritual, para você discernir o novo tempo de Deus que já começou na sua vida. Ah, receba a sensibilidade do Espírito Santo. Receba o espírito de discernimento. Receba o espírito de sabedoria que os céus está recebendo, que os céus está derramando sobre as nossas vidas. Vai recebendo ousadia para sair da sua zona de conforto, porque Deus não te chamou para você estar na sua zona de conforto. Receba fé para dar passo que você ainda não dava. Receba agora fé para você dar passos que
não fazem sentido natural para você, mas também faz total sentido no mundo espiritual. Ararabaxê, cantaralabaçu e andaralabás. Eu vejo muitos anjos em movimentos nesta noite. Ararabaxu e cantaralabás. E eu tenho uma palavra de conhecimento. O Senhor fala sobre integridade. Vem uma palavra grande aos meus olhos espirituais: integridade. O Senhor nos chama para sermos íntegras. O que quer ser íntegra é você ser inteira na presença do Senhor. Eu não sei como é que você vai estar aqui assistindo esse culto, mas se eu fosse você, eu estaria inteira. Eu estaria inteira neste lugar. Ah, esteja inteira ouvindo a mensagem do Senhor que transforma, que liberta. Esteja inteira na profecia que o Senhor está revelando sobre a sua vida, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Você não está atrasada, minha irmã, meu irmão, você está sendo preparada, você está sendo preparado para as grandes coisas que o Senhor já começou a fazer na sua vida. Você não foi esquecida, você não foi esquecido, você está sendo alinhado com a boa, perfeita vontade do Pai, assim como diz lá em Abacuque 2:3, porque a visão ainda está para se cumprir. E se tardar, espere, porque certamente virá e não tardará. Eu profetizo que vai acontecer nessa semana uma unção profética. Nessa semana, portas se abrirão para você. Nessa semana, eu quero profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, o nível de excelência, o nível de intimidade com o Pai. Eu profetizo na autoridade que há no nome de Jesus, no tempo certo, da forma certa, do jeito de Deus. Já aconteceu na sua vida, nas suas finanças, no seu casamento, na sua vida, na autoridade que há no nome de Jesus. Permaneça firme, permaneça fiel, permaneça sensível à voz do Espírito Santo de Deus, permaneça sensível à voz de Deus Pai, permaneça sensível à voz do Espírito Santo de Deus, porque o que está por vir na sua vida é maior do que tudo aquilo que já ficou para trás. Por isso, hoje tem um convite: esqueça o que para trás ficou e avança para aquilo que está diante de ti. O que está diante de você é bem maior, é um futuro e uma esperança que o Senhor Deus já preparou para a sua vida, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, liga o seu microfone aí e dê um glória a Deus, aleluia. Louvado seja o seu nome, Glória a Jesus. Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Eu não sei vocês, mas há um nível de presença muito grande neste lugar. E quando há um nível de presença, em qualquer lugar que estivermos, em qualquer lugar onde formos, ali a salvação, a cura e a restauração. Eu aprendi algo na minha vida a não menosprezar o ambiente profético, porque o ambiente profético é o lugar onde nós somos curadas, restauradas na autoridade que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é onde você está, é como seu coração se inclina para ouvi-lo e para obedecê-lo na autoridade que há no nome de Jesus. No momento em que eu estava orando, eu vi um movimento muito forte de anjos e eram muito rápidos. E eram dourados, sabe? Com armaduras douradas. E eu via uma movimentação muito grande. E eu via também o Senhor nos chamando para um nível de excelência na presença dEle. Porque às vezes você carrega o nível de excelência em tudo aquilo que você faz, mas quando você está na presença, você não identifica a presença. Eu não sei se vocês estão entendendo. E o Senhor está nos chamando para um nível de presença ainda maior. O Senhor está nos chamando para um nível de contentamento nele, em o nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o seu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou tomar minha água que quase derramou tudo, né? Aleluia! Que presença, meu Deus. Desde a hora que eu sentei aqui, há um nível de presença muito grande, há um nível de unção muito grande neste lugar. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra para você, com você, a palavra de dízimos e ofertas. Se você frequenta alguma denominação, você tem que dar o seu dízimo aonde você
está congregando aonde você recebe a palavra, onde você é ministrado. Mas se você deseja fazer os seus dízimos e a sua oferta, aqui você pode dar a sua oferta e seu dízimo. Então, assim, você dá, é um ato de fé. Quando eu dou a Deus, quando eu coloco diante de Deus, é um ato de fé. Uma palavra aqui que eu quero compartilhar com você, que Deus colocou muito forte no meu coração, está lá em Provérbios 3, do 9 ao 10, que diz: honra ao Senhor com teus bens e com as suas primícias e de todos os teus frutos, e se encherão os teus celeiros de abundância e transbordarão de mostos os teus lagares. Então, é uma palavra que nós não podemos esquecer, meus irmãos, minhas irmãs, para chegarmos a um momento mais sagrado do culto, onde é os nossos dízimos e as nossas ofertas. Não é uma pausa, aqui não é uma pausa, não é um intervalo, é um ato de adoração. A palavra também, a palavra que vai ser falada, a palavra que já foram faladas em cultos anteriores, é uma adoração. Tudo é uma adoração perante ao Senhor. E a Bíblia não diz pegue o seu dízimo, ele diz honrar ao Senhor. Honrar é reconhecer que tudo que você faz e o que você tem está nas mãos do Senhor. Tudo que você faz, os seus esforços, sabe, veio graças a Deus. Então, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde, sobre a sua mente, sobre as oportunidades que Ele já abriu, foi Ele que abriu. Então, nós devolvemos os dízimos e as nossas ofertas ao Senhor Deus. Então, o dízimo não é empobrecer ninguém. O dízimo não empobrece você. O dízimo nunca empobreceu ninguém quem deu. O que empobrece é viver como se Deus não fosse dono de tudo. Isso empobrece o ser humano. O que empobrece é a ingratidão disfarçada de escassez, que muitos se justifica dentro da escassez, mas é uma ingratidão. Lá em Malaquias 3:10 diz: há um único lugar. Deus faz um convite único. O único lugar na Bíblia onde Deus diz: provai-me nisso. Deus não pede que você confie às cegas. Ele diz: tenha minha fidelidade, teste a minha fidelidade. Você já tem aqui a minha fidelidade. Coloque a minha palavra à prova. Traga os dízimos à casa do tesouro e veja se eu não vos abrirei as janelas dos céus. As janelas dos céus. Ops. Não empobrece ninguém. Ele empobrece, o que empobrece é viver como se Deus não fosse o dono de tudo. Então, que nós possamos fazer prova com Deus, como fala lá em Malaquias 3:10. Eu falei com uma discípula amada, ela entregou o dízimo dela e eu falei assim, ó, faça prova com Deus. E ela falou o seguinte, nossa, como assim, pá? Fazer prova com Deus? A palavra diz lá em Malaquias 3:10, fazei prova de mim. É o único convite. Deus faz um convite único. O único lugar na Bíblia onde Deus diz, provai-me nisto. Sabe, Deus não pede para você confiar às cegas. Ele diz, teste, minha filha, porque veja aí a minha fidelidade sobre a sua vida. Aquilo que está na minha palavra vai se cumprir na sua vida. Então, traga os dízimos à casa do Senhor e veja o Senhor abrindo as janelas dos céus e derramando bênçãos sem medidas na sua vida. Amém? A oferta é a resposta do coração que transborda. E o dízimo? O dízimo é uma obrigação, mas a oferta é uma expressão. E é você dizendo a Deus, além do que tudo, Senhor, eu quero te dar mais do que tudo. Aqui está a minha fidelidade, porque eu recebi de ti e não tem preço aquilo que o Senhor tem confiado a mim. Eu vou compartilhar aqui com vocês o dízimos e as suas ofertas. Eu vou orar aqui por você. Pai querido, muito obrigada por cada uma que entrega, Senhor. Ah, papai querido, que cada uma contribua segundo aquilo que o Senhor, aquilo que propôs no seu coração. Não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, o Espírito Santo de Deus continua fluindo, Senhor, na vida de cada uma. Meu Pai amado, que o Senhor passa com os teus olhos, meu Pai, a cada oferta.
a cada dia. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Meu Deus amado, assim como está escrito lá em Malaquias 3:10, abra as janelas dos céus, meu Pai, e derrama sobre nós as bênçãos sem medidas em nome de Jesus. Eu abençoo as tuas filhas, aquelas que puderam contribuir e aquelas que não conseguiram contribuir. Eu abençoo na autoridade que há no nome de Jesus, que nunca venha faltar na vida das minhas irmãs, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Aleluia! Louvado seja o seu nome, Jesus. Minhas irmãs, a mensagem que eu irei trazer aqui é uma mensagem de Davi, aonde eu assisti há uns 4 anos atrás. Eu acho que foi uns 4 anos atrás mesmo. É, foi uns 4 anos atrás. Foi, há uns 4 anos atrás, eu participei de um evento chamado Ciência e Fé, lá na Sara Nossa Terra, aonde um judeu, ele é médico, ele era ele é bem velhinho, bem um senhorzinho, e ele compartilhou conosco sobre a história de Davi e ele provando cientificamente e o porquê que Davi ficou com aquele frio e que ele não conseguiu se aquecer. Então, foi com base na mensagem que eu escrevi naquele tempo, eu anotei nas minhas anotações, e quando ontem a pastora Sirlene, ela estava ministrando, veio muito no meu coração sobre essa mensagem, e eu escrevi, fui nas minhas anotações, e ali veio muito forte o preço do silêncio. Então, quando um líder recusa a se posicionar, e essa pregação de hoje, presta muita atenção, você como mãe, você como pai, como líderes, nós precisamos estarmos atentas para não fazermos como Davi, porque é uma linha muito tênue, é muito rápido. Você às vezes anda no automático, não percebe como a vida vai andando e você vai fazendo de qualquer jeito. Então vamos lá. Um momentinho só, amor. Ok, então o que eu vou falar está lá em Primeiro Reis, se vocês quiserem anotar, Primeiro Reis um do 1 ao 2, que fala o seguinte: ora, o rei Davi já era velho e avançado em anos. Ainda que cobrisse com roupa, não podia entrar em calor. Então o seu servo lhe disse: busque para o rei, o nosso senhor, uma moça virgem, que assista ao rei e o guarde e durma no seu regaço, para que o rei, o nosso senhor, tenha calor. Então nós já conhecemos essa história, onde, né, os servos lá pediram para que trouxesse aquela mulher virgem para aquecer Davi. O rei que não conseguia mais se aquecer. Um momentinho só, gente. Ah, então, um rei que não conseguia mais se aquecer. A Bíblia, ela abre o último capítulo da vida de Davi com a imagem mais perturbadora. O homem que enfrentou Golias, preste bem atenção. O homem que enfrentou Golias, que dançou diante da arca, que escreveu os salmos mais apaixonados de toda a Bíblia Sagrada, não conseguia mais sentir calor. E você vai entender o porquê ele não conseguiu cientificamente sentir esse calor. Ele precisava de um outro corpo humano para tentar despertar aquilo que havia apagado dentro dele, o calor humano. Então, durante séculos, lemos isso com simplicidade e uma decadência física da velhice de Davi. Mas o médico, esse médico judeu, esse pesquisador, ele trouxe para nós registros de estudos, sabe, bíblicos sob a lente da neurociência. Apresentou teses que faz sentido e que faz a gente pensar. Então, o corpo de Davi estava refletindo o que a sua alma havia escolhido ignorar. E agora eu quero te perguntar: o que você tem ignorado na sua vida? O que você está ignorando? Aquilo que você.
Porque a nossa mente, ela não aceita incongruência. Ok. Então, se eu tô vendo algo e eu estou ignorando, tô fingindo que não estou vendo, vai ter consequência para sua vida. Assim como teve na vida de Davi. E o que esse médico lá, e a gente sabe que existe na ciência, é o que eu já estudei, muitas de vocês já estudaram também, é uma perspectiva científica. Por quê? O hipotálamo, a região do cérebro responsável, sabe, por aquecimento do corpo, é profundamente afetado pelos traumas emocionais crônicos. Patrícia do céu, tô é em um curso, numa pregação, não, calma. Calma que tudo tem base bíblica, ok? A culpa não processada, estresse acumulado, padrões de desassociação emocional. Então, estudos neurocardiológicos demonstram que líderes que habitualmente suprem respostas morais e emocionais desenvolvem disfunções progressivas no sistema autônomo, incluindo a capacidade de regular a temperatura do corpo. O frio de Davi pode não ter sido apenas ocasional. Foi algo biológico, foi algo daquilo que ele deixou de viver, foi algo que ele correu das muitas responsabilidades que ele tinha, mas ele ignorou. Então, os momentos em que Davi, ele escolheu o silêncio, o corpo dele sentiu, gente. E hoje eu quero trazer hoje essa consciência para você. A vida de Davi foi marcada por decisões brilhantes, mas também por omissões devastadoras para ele, para sua casa, para a família dele. Ele não era um homem mau, ele era um homem que, em determinados momentos cruciais da sua vida, ele se recusou a se posicionar. E cada omissão deixou uma marca no seu próprio corpo e foi registrado. E eu quero te perguntar, o que o seu corpo tem registrado ao longo da sua vida? O que você tem passado, que você tem escondido e que você não consegue resolver nem colocar para fora? Hoje eu quero te chamar a atenção para que você tenha cuidado com isso. Aí vamos lá em 2 Reis 11. Em segundo Reis não, segundo Samuel 11. Segundo Samuel 11, aonde nós já conhecemos essa história, onde Urias e Betseba. Davi não apenas cometeu um adultério. Ele calculou a morte de um homem honesto e leal a ele. Quando o profeta Natan o confrontou, Davi se arrependeu na hora. Ele se arrependeu. Mas o modelo de resolver os problemas, eliminado, o inconveniente já estava sido instalado dentro da sua casa. Os seus filhos aprenderam com aquilo que ele estava fazendo. Você acha que não? Que você acha que os filhos não estavam vendo as ações dele? É claro que sim. Os filhos de Davi estavam com os olhos naquilo que ele fazia, não naquilo que ele falava. Aí acontece o quê? Lá em 2 Reis 13, 21. Amon e Tamar. O texto aqui em hebraico é legítimo, quando o rei Davi enviou todas estas coisas e se indignou muito. Só isso. Quando Amon, ele estupra sua irmã, ele só se indignou, é o que a Bíblia diz. Nenhuma ação, nenhuma correção, nenhuma defesa à sua filha que ficou prejudicada, uma virgem. O estupro de Tamar foi com seu próprio irmão Amon. E Davi ficou o quê? Em silêncio. A escritura registra que ele não puniu Amon, porque o amava muito, porque era o seu primogênito. E a parcialidade do amor deformou a justiça do seu pai. Ei, nós precisamos tomar muito cuidado com essa parcialidade. Esse amor desenfreado que não corrige. Aí vem o quê? Aí lá em 2 Samuel 14, 15, quem aparece? Absalão, que era irmão de Tamar. A omissão com Amon gerou o assassinato de Amon por Absalão. E Davi ficou em silêncio novamente por anos. Sem reconciliar com seu filho. O vazio da ausência, a paternidade criou um filho, um líder amargo que quase derrubou o trono do seu pai, o rei Davi. Meu Deus, olha só o tanto de consequência por não se posicionar.
por, sabe, se omitir em muitas coisas. Aí lá em Primeiro Reis, do 1 ao 6, nós encontramos quem? Adonias. O texto vai dizer: e seu pai e seu pai nunca o havia contrariado em toda a sua vida, dizendo: por que fizeste isso? Oi, eu não entendi. Para, volta tudo aí, que eu não entendi nada. O quê? Davi nunca tinha o contrariado Adonias, as escrituras, você pode ver lá, porque ele era muito lindo, ele era muito belo, muito bonito. Sabe aqueles filhos mimados que você, mãe, não fala, não corrige, não exorta, porque o pai que ama corrige o seu filho. Mas não, ele só dizia assim, ele não tinha condições de dizer não e não conseguiu corrigir o seu filho, dar limites para o seu filho. Um rei que subjugou a nação inteira nunca disse não ao seu próprio filho. A criação sem limites, que produz o quê? Um príncipe que tentou tomar o trono antes da hora, que ele tentou tomar o trono de Salomão, sim ou não? Então, olha só, um abismo que chamou outro abismo, uma falta de sensibilidade, uma falta de clareza. E hoje nós podemos pegar toda essa história e trazer para nossas vidas. Eu hoje, quando eu estava lendo, eu falei assim: Senhor, tem misericórdia, me ensina a viver. Desde um acontecimento que não saiu da forma que eu desejei, como cair água no computador, e o que você vai fazer com isso? Você vai tentar resolver. Qualquer coisa eu ia fazer pelo meu celular e tá tudo bem. Agora, a neurociência da omissão moral. O pesquisador judeu que ele trouxe para nós no Congresso, ele citou que nessa passagem ele propôs algo que a ciência moderna apoia. Há um custo fisiológico para a consciência que se sela repetidamente. O ser humano, ele foi criado com um sistema nervoso que responde à injustiça. Vamos voltar de novo? O ser humano foi criado com um sistema nervoso que responde à injustiça. A nossa fisiologia reage à culpa, à responsabilidade. A responsabilidade também não assumida, os traumas de ver o mal e não agir. O meu corpo, o seu corpo está processando tudo. Então, quando um pai, um líder, um pastor ouve a sua filha que foi violentada e não faz nada, algo se apaga dos dois. Do lado de Tamar, ela olha e fala assim: cadê a paternidade? Cadê o meu pai que não fez nada por mim? Cadê o meu pai que não cobriu a minha vergonha? E por outro lado, a omissão que rasga todo o ser de Davi. Não de uma vez, mas foi aos poucos, como a brasa que vai perdendo o calor quando ninguém a alimenta mais, porque se você pega uma brasa e tira fora da fogueira, ela vai se apagar. E Davi acumulou por décadas de um posicionamento adiado. Cada vez que ele devia ter falado, ele ficou calado, meus irmãos. Cada vez que Davi, ele deveria ter agido, ele se esquivou. Sabe aquelas pessoas que ficam esquivando das conversas difíceis? Eu aqui em casa eu falo. Às vezes eu falo assim: olha, a gente vai ter que ter uma conversa difícil agora. E às vezes eu mando até por mensagem: ó, a gente vai ter que ter uma conversa difícil. Quando chega, a gente tem que conversar. Porque senão o seu corpo vai explodir, o seu corpo vai manifestar algo que às vezes você não vai estar preparado para assumir. Então, cada vez que a parcialidade venceu a justiça dentro dele, o seu sistema interno foi sendo contraído. O frio do final da sua vida é uma metáfora poderosa. O homem que não alimentou o fogo da justiça dentro da sua própria casa acabou sem o fogo algum dentro dele. E isso é de cortar o coração. Quantos pais, quantas mães têm, sabe, não querem
falar assim, ah, não vou deixar isso para não resolver esse conflito. E o problema da parcialidade, tanto dentro da liderança, dentro da nossa casa, a palavra de Deus é muito clara a respeito da parcialidade. Davi amava Amon como um amor cego. Ele era cego de amor pelo filho. Amava Absalão com uma saudade que paralisava. Sabe? Amava Adonias de uma indulgência que destruiu. E esse amor distorcido, de amor sem estrutura, afeto sem verdade, não é amor bíblico. O Augusto Cury vai dizer. Ele gosta de falar, né, que a falta do não os filhos sentem. Quando você não dá limites aos seus filhos, eles não se sentem amados. Então nós precisamos dizer não aos nossos filhos. Eu preciso contrariar minhas filhas, você precisa contrariar seus filhos. Agora lá em Tiago 2:1 vai dizer o seguinte, Tiago 2:1, e também eu fiz um mix aqui com Romanos 2:11, que diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, com acepção de pessoas. Hã? Ah, vou resumir aqui para você. Não faça acepção de pessoas. A parcialidade não é apenas injustiça social. É uma ruptura com o caráter que Deus, que não faz acepção de pessoas. Depois você pode anotar aí e ver lá. Tá lá em Tiago 2:1 e está em Romanos 2:11. Então, nós não podemos fazer acepção de ninguém, nem dentro de casa, nem fora de casa. Quando o líder tem um favoritismo com outros, aprende o que é certo e o que não é necessário, e o que acontece? O que acontece é que às vezes agrada um e desagrada o outro. Sabe? E então a família, a igreja, a organização perde uma bússola moral. Ah, esse aqui dá mais dízimo, então eu vou ser mais amigo desse que dá mais dízimo. Ah, esse aqui puxa mais meu saco, então eu sou mais amigo desse que puxa mais meu saco. Tá errado. Deus não se agrada disso, Deus não tem se agradado disso. Ah, você dá mais contribuição, você é mais rico, então você senta aqui na primeira fileira. Isso tá errado. As pessoas param de confiar no sistema porque o sistema é parcial. Davi pagou esse preço. Os filhos que ele amou de uma forma torta tornaram-se os maiores focos da destruição da vida de Davi. Porque o maior fracasso de um homem e de uma mulher é a sua família fragmentada. Não é o seu ministério, não é nas suas finanças, é a estrutura familiar. É na sua família. Então, que hoje nós possamos ter essa consciência, sabe, de olhar para nossa casa, olha para sua família. E a lição para hoje é: o posicionamento é uma forma de amor. É você olhar, vai doer muitas vezes, vai. Você vai sentir aquela raiz da rejeição, você vai. Mas olha, nós precisamos de ter conversas difíceis. Há um equívoco profundo que precisamos ser demonstrado na igreja. A ideia do que o amor significa não confrontar, não corrigir, não se posicionar. Isso não é verdade. O amor confronta. O amor vai lá e fala a verdade. Não é uma verdade que às vezes é aquela verdade para maltratar. Não é isso. É você ser assertivo e não agressivo. Que mantém a paz é sempre uma escolha mais certo. Vamos manter a paz aqui, vamos camuflar tudo aqui, vamos fingir uma paz. E não tem paz sem você resolver, sem você tratar o problema. Mas a paz que Davi manteve com Amon custou a integridade de Tamar. Vocês estão entendendo, gente? A lógica que está sendo costurado aqui? A paz que manteve com Absalão custou uma guerra civil. Porque Absalão, quem não conhece a história, ele tentou tomar o trono de Davi. Davi teve que sair às pressas. A paz que manteve com Adonias quase que custou o trono de Salomão. Então você está vendo a inversão, tudo distorcido, tudo sem ordem. Então há momentos em que o silêncio não é humildade. É cumplicidade.
Há momentos em que a sua paz não é fruto do espírito, é medo de conflitos disfarçado de espiritualidade. É um medo, e isso aqui eu falei, meu Deus do céu, quanta verdade. É um medo do conflito disfarçado de espiritualidade. Ah, eu não vou nem fazer isso. Quantas vezes dentro do ministério eu já tive que levar para minha liderança algo que foi jogado para debaixo do tapete. E eu falava assim, meu Deus, e agora como que faz diante disso? E eu ficava assim, sem saber o que fazer. Eu falava assim, Senhor, isso não tá certo. Aí uma vez eu fui conversar com uma pastora, uma amiga minha, eu fui falar pra ela, eu fui abrir meu coração, porque eu já não tava dando conta mais, porque eu não sabia como resolver mais aquela situação. E ela falou assim, ó, conta tudo, leva tudo pra sua liderança. E aí a gente vai ver o que que eles fazem, vai ver o posicionamento dele. Assim eu fiz. Eu levei tudo. E a pessoa olhou em choque e falou: Eu não acredito que está acontecendo isso. Aham, está. E aí, qual é o próximo passo? Nada. Igual Davi, não fez nada. Por quê? Porque corrigir não é bom. Corrigir não é legal. As minhas discípulas fazem alguma coisa errada. Visto uma roupinha que eu vejo que não tá legal lá no Instagram, pra você ver se eu já não ligo e falo. A Clarinha, às vezes, ela liga pra mim e fala assim: ela fala que quando vai montar as fotos dela, ela fala: Ixi, daqui a pouco a Patrícia vai me ligar. Sabe? Porque eu vou confrontar, porque quem ama corrige, quem ama cuida. Então posicione-se, sabe? É uma forma de amar, posicionar-se, é uma forma de você falar assim, eu tô cuidando de você e eu te amo. O pai que corrige ama mais do que o pai que ignora. E é o que o Augusto Cury diz. Ele fala que aqueles pais que deixam o filho fazer o que quiser, que não diz um não, que não tem uma correção, esses filhos, os sonhos deles era que os pais falassem assim, olha, desce limites, não, hoje você não vai sair, não, hoje você vai ficar em casa. O pastor que confronta, cuida, mais do que o pastor que evita. Aquele pastor que tá falando, fulano, ó, vigia, ó, fulano, é isso aqui. Às vezes vai te confrontar e você não vai gostar, porque não vai fazer sentido para você. Não vai fazer sentido nesse momento, mas lá na frente, quando você tiver amadurecido e você estiver passando por alguma situação, você vai falar assim: olha, agora fez sentido. O líder que assume a responsabilidade, mesmo que dói, está mais próximo do coração de Deus do que aquele que se esquiva por confronto ou conveniência. Gente, isso é muito, muito sério. Lá em Provérbios 13, 24 diz: Quem poupa a vara odeia o seu filho, mas quem ama cuida de discipliná-lo. Então Davi amou com os sentimentos e foi parcial nas suas ações. E isso produz tragédia. Isso produziu tragédia na vida de Davi. E quantas famílias estão tendo esse mesmo discurso que Davi? Não faz vistas grossas, deixa pra lá. E aí, como que tá sendo? Então o Senhor está nos chamando para um tempo, para nós não fugirmos, mas permitirmos que esse fogo seja incendiado dentro de nós, que cada um de nós possamos andarmos na verdade. O Senhor está nos chamando, aqueles que você estava fugindo do fogo, do confronto, o Senhor está chamando de volta. O Espírito Santo de Deus está chamando hoje a sua igreja. Hoje o Senhor está chamando os líderes, hoje o Senhor está chamando os pais, hoje o Senhor está chamando as mães e filhos que aprenderam a se calar quando deveria falar, aprenderam a silenciar enquanto era para falar. Quem aprendeu a sorrir quando deveria chorar? Quantas vezes eu vi minha mãe sorrindo, mas eu via que aquela situação era para ela estar chorando. E ela ali, ó, só sorrindo. E eu ficava assim, eu não entendia na verdade, né? Mas isso trouxe doenças para o corpo dela e para a alma. Graças a Deus eu tenho orado, tenho jejuado. Sabe, Deus tem feito algo lindo e maravilhoso na vida dela. Tem tido chances. E quantos não tem uma pessoa para estar orando, intercedendo? Porque quem fecha os olhos para a injustiça dentro da sua própria casa, porque o confronto parece grande demais, e aí não se posiciona. E o Senhor diz para mim, para você nessa noite, o fogo que você deixou apagar dentro de você foi o fogo da justiça, da responsabilidade, do amor, de ter coragem para dizer a verdade.
A verdade que vai doer, sim, mas ela vai sarar, porque Jesus de Nazaré, ele é a verdade, ele é a vida. E hoje ele não quer te condenar, ele quer que você reacende o fogo, a chama no seu coração, a chama da justiça, a chama do amor, do posicionamento, do alinhamento com a vontade do Senhor. Porque há situações que você adiou por anos, conversas que você evitou há anos, correção que você nunca fez. E hoje os céus está dizendo, filha, posicionamento. Sabe, se posiciona com você mesmo. Quantas vezes você não tem sido cruel com você? Sente uma coisa e faz outra. Quer dizer não para alguém, fala sim, se ferindo. Posicionamento que você nunca tomou por conta de medo de perder o amor de alguém. E o silêncio foi crescendo dentro de você como um frio que nenhum cobertor pode aquecer, assim como foi com Davi. Então hoje, em nome de Jesus, que você possa se derramar diante do Senhor. O Senhor diz nessa noite, chegou a hora de falar, filha, fala para mim, abre o seu coração para mim. Você, às vezes, se você tem vergonha e não quer falar com ninguém, fala diante do Senhor, se posiciona, seja uma mulher, um homem posicionado dentro do propósito que o Senhor já ordenou para você. Não com raiva, não com vingança, mas com coragem, com o amor de Jesus Cristo que Ele já colocou dentro da sua vida. O que o Senhor tem te chamado para você assumir nesse tempo. O amor que Ele tem por você é muito maior, que corrige, que alinha você, que restaura, que não finge que está tudo bem quando não está. Então o Senhor está falando, filha, deixa-me eu cuidar de você. Deixa eu cuidar de você, filha. Deixa eu curar as feridas internas. Davi terminou a sua vida precisando do calor do outro, calor humano de outra pessoa, porque havia apagado fogo dentro dele. Mas você ainda está vivo, você está viva, você está vivo, ainda há tempo para você. E o fogo do Espírito Santo, ele quer aquecer o seu coração, ele quer habitar em cada câmera fria, em silêncio, para te conduzir você, sabe, nos caminhos dele, nos caminhos de vida, nos caminhos de luz, nos caminhos que são perfeitos dele. Ora labachuri cantar alabaçou e andar alabás. E a palavra diz: não vim para trazer paz, mas espada. Jesus não veio para manter confortos falsos. Ele quer que eu e você saiamos do conforto. No conforto não existe crescimento. Tá muito confortável para você, minha irmã? Ele não quer conforto, ele quer crescimento. Ele veio para separar o que é verdadeiro do que era aparência, o que é amor de verdade, o que é medo, e com as máscaras de amor, finge que é amor, mas é medo. Aí a palavra continua dizendo, porque eu vim trazer fogo à terra, a quem dera já estivesse aceso. O fogo que Jesus trouxe é o fogo da verdade, é o fogo da justiça, do amor, que não se esquiva nem para a direita, nem para a direita, nem para a esquerda. Deixe esse fogo arder hoje no seu coração. Deixe o fogo do Senhor acender, sabe, aquilo que estava frio dentro de você. Ah, Senhor, em nome de Jesus, mostra-nos, meu Pai, aonde nós fomos parciais. Ah, Senhor, em nome de Jesus, onde nós deveríamos ter falado e ficamos quietas, calados, Pai. Oh, Senhor, onde havia silêncio. O silêncio feriu alguém que dependia de nós para irmos lá e defender. Mas nós nos esquivamos com medo, Senhor, nos perdoa. Reacende em mim, reacende nas minhas irmãs, nos meus irmãos, o fogo da tua justiça, da coragem, do amor verdadeiro. Que quando vermos a injustiça, algo errado, nós vamos lá sim, vamos confrontar com a verdade e com amor. Pai, nos ajuda, Senhor, neste tempo. Eu não quero terminar a minha vida precisando do calor que não consigo sentir mais. Ah, Espírito Santo de Deus, que o teu Espírito Santo seja o fogo que queima dentro de mim, das minhas irmãs, dos meus irmãos para sempre. Em o nome de Jesus, nós não queremos ficar da mesma forma, nós não queremos silenciar
a verdade, mas nós queremos estar posicionados em Ti, em o nome de Jesus. E aqui para finalizar, os filhos de Eli e o julgamento dos pais que se calaram. Quantas pessoas eu tenho visto chorando por não ter se posicionado na criação dos seus filhos? Quantos pais, sabe, e são pastores e que hoje choram porque, falou assim, negligenciaram a sua casa por conta da obra. Lá em 1 Samuel 4, 2, 4, e eu vou estar falando aqui de Juízes 11, Gênesis 27, Atos 5 e Provérbios 22, 6. Então, tomando aqui, voltando aqui, vimos que Davi terminou os seus dias sem calor e que a ciência nos ajuda a entender que o corpo registra o que a ciência o que a consciência recusa e enfrenta. Mas Davi não foi o único na história da Bíblia quando nós vemos. A Bíblia está cheio de pais, de líderes, de sacerdotes que escolheram silenciar na hora errada. Meu Deus, silenciar na hora errada. E o resultado? Em todos os casos, sem exceção, em todos os casos foi o mesmo. A destruição veio de dentro da casa. Hoje ouvimos abrir 3 casos aqui proféticos que nós iremos falar e vamos ministrar aqui no final. Mas eu quero que você veja comigo, abra lá em 1 Samuel 2:29, que diz o seguinte: porque pisai aos pés o meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei na minha habitação, e honra os teus filhos mais do que a mim. É Deus falando com Eli. Deus está ali falando com Eli. Você tem honrado Eli, mais os teus filhos do que a mim. Então, Ofni e Finéias eram sacerdotes, filhos de Eli, o sumo sacerdote de Israel. Eles cumpriram o tabernáculo de Deus, mas eles roubavam as ofertas antes mesmo de serem queimadas. Dormiam com as mulheres que serviam à porta do templo ali do santuário. Então era um escândalo público, todo mundo sabia. Todo Israel sabia. E Eli? A pergunta que não quer calar. Eli sabia? Eli sabia, gente, que os filhos faziam isso? Sim ou não? Quem aqui? Anota aí pra mim. Escreve aí. Elias sabia? Quem acha que Elias sabia? Que Eli sabia, fala sabia. E quem não fala não? Só escreve aí não. Deixa eu ver. Vou perguntar de novo. Todo Israel sabia daquilo que os filhos de Eli faziam. E Eli sabia? Claro que sabia, gente. Ele sabia. Claro que ele sabia. Sabe, o texto sagrado registra que ali Eli repreendeu seus filhos, mas apenas com palavras, sem consequência, sem remoção do ministério, sem disciplina real. E Deus viu a diferença entre o que Eli disse e o que ele fez. O que ele fez? Nada. Mas ele falou, mas só falou, mas ele não corrigiu. Há uma diferença, sabe, entre reprovar com a boca e agir com a autoridade. Ele falou, mas não fez nada. E Deus chamou isso de honrar os filhos mais do que ele. Aí, com base nisso, Deus falou assim: olha, Eli, você honrou muito mais os seus filhos do que a mim. E a sentença veio através de um menino. Quem foi esse menino? Samuel, que dormia no templo. Deus não foi a Eli com palavra de julgamento. Ele foi ao filho de uma outra pessoa, criado por outra pessoa, que aprendeu a ouvir a voz de Deus porque teve um pai espiritual e que não tinha medo de se posicionar. Aí lá em 1 Samuel 3,13 diz: porque eu lhe anunciei que eu julgaria a sua casa para sempre, pela iniquidade que ela sabia, porquanto os seus filhos se fizeram vis, e eles não os refreou. Não fez nada. Então repare aqui a expressão ele sabia. Deus não julga somente
o que fazemos. Deus julga também o que sabemos e fingimos não saber. Gente do céu, e hoje em dia é o que tem. Ah, eu não vou nem meter, mas você é líder desse fulano, desse cicrano, mas é o seu filho. O silêncio diante do que sabia de uma forma de cumplicidade. E cumplicidade tem consequências que atravessam as gerações. Quantos quiseram ficar bem na foto e não se posicionaram? Gente, é o que a gente mais vê hoje em dia. No mesmo dia em que a arca foi capturada pelos filisteus, ele morreu, ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Sim ou não? É o que a palavra diz. No mesmo dia, não foi a espada do inimigo que o matou, foi a notícia da perda da arca, que ele não protegeu dentro da sua casa, foi perdido fora da sua casa. E a queda final foi literalmente uma queda. Então, hoje, em nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar sobre a sua vida. Uma unção de excelência. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, você posicionado em Deus. Em o nome de Jesus Cristo, eu quero declarar que você vai sair do seu conforto, da cadeira que você tem sentado. Às vezes você está sentado na cadeira como Eli, mas Deus hoje está falando: saia deste lugar de descanso para que você venha ter uma responsabilidade. Venha ter uma responsabilidade naquilo que o Senhor te chamou. Não um lugar de julgamento, mas um lugar de posicionamento. O Senhor chama você agora. Levante-se. Antes, sabe, que você venha estar totalmente com as suas emoções distorcidas. Sabe, veja aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo e nessa estação. O Senhor está chamando pessoas que não negociam princípio. O Senhor está falando: olha, eu preciso que você tenha pulsos firmes. Eu preciso que você venha olhar com meus olhos. Não faça votos precipitadamente que você não possa cumprir. É o que o Senhor está nos dizendo. E aí tem uma história também de um guerreiro muito poderoso na Bíblia que eu quero compartilhar com vocês, que é em Juízes 11, 30 ao 31, que é Jefté, que ele fez um voto com o Senhor dizendo: se de fato deres os filhos de Amon em minha mão, o que sair da porta da minha casa e ao meu encontro será do Senhor, e eu o sacrificarei em holocausto. Olha a burrice de Jefté, olha a falta de sensatez, olha a falta, olha a ignorância, olha a impulsividade no coração desse homem, esse homem guerreiro. Essa impulsividade que muitas vezes nos tira daquilo que o Senhor quer nos dar. Tem muitos que estão chorando, falando: Senhor, por que que a tua palavra ainda não se cumpriu na minha vida? Porque se cumprir hoje na sua vida, você vai colocar tudo a perder. E a impulsividade que nasceu do nada ali no coração dele. Nasceu de uma história de rejeição. Nasceu de uma história que ele era filho de uma prostituta, expulso pelos seus irmãos, que eu tô falando de Jefté, criado nas margens da sociedade. Ninguém havia se posicionado, porque quando ele precisava não tinha nada, ele não tinha ninguém. E ele aprendeu a fazer votos sem pensar, porque ninguém o ensinou a pensar nas palavras. Peraí, gente, nós precisamos ensinar nossos filhos, mas nós também precisamos aprender para não fazermos besteiras. Não fazermos besteira. Quando voltou vitorioso, quando ele voltou para casa vitorioso da guerra, quem saiu primeiro para recebê-lo? Foi quem? Foi a sua única filha, foi a filha dele, dançando com os pandeiros. E Jefté rasgou suas vestes ali mesmo. A boca havia selado o destino da sua filha antes de saber que seria ela que iria sair à porta. Agora eu quero te falar. Há uma geração de líderes que fazem votos públicos e que seus filhos pagam no seu privado. Quem promete coisas a Deus no palco e custa o sorriso da sua família nos bastidores. Entra em guerra que não foi chamado. O ministério
foi crescendo e a filha foi sendo machucada, os filhos sendo machucados, e ninguém percebeu. E quem vai cuidar e ensinar dessas pessoas que foram feridas de coisas que não sabiam fazer? Porque não sabiam, por isso que fez desse jeito. O grande erro de Jefité não foi apenas o voto. Eu quero que vocês saibam aqui hoje. Foi que mesmo depois, quando o resultado foi revelado, ele não buscou um sacerdote, ele não buscou ninguém. Ele não buscou sabedoria, não foi atrás de um sumo sacerdote, não buscou uma saída dentro da lei. Ele simplesmente executou a palavra que ele tinha falado. Porque homem que não aprende a se posicionar com sabedoria também não sabem recuar com a graça. Percebes que tudo podia ser diferente, mas não aprendeu, não teve um pai ali para aprender. E Deus está nos dando sabedoria hoje. Eu sinto um nível de graça, de sabedoria, de revelação, nos dando instrução para que nós possamos viver a vida de uma forma sábia, de uma forma leve, onde você vai ensinar os teus filhos, as tuas filhas, não como Jefité, não como Eli, mas como mulheres, homens posicionados, ouvindo a voz de Deus. A instrução do Senhor que restaura aquilo que foi tomado. E se às vezes você fala assim, Patrícia, mas eu sou essa pessoa totalmente hoje aqui, sabe, acabado dentro de mim por conta da criação. Eu quero declarar cura no seu interior hoje, na autoridade que é no nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. E eu quero te falar, não sacrifique no altar errado, no altar da idolatria. Mas perceba que o Senhor está nos chamando ao alinhamento, onde o que Ele vai derramar é novo, e nós precisamos receber o novo de Deus. Agora, uma palavra que está lá em Gênesis 25, 28. E Isaac amava Esaú, porque comia a sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Olha aí a divisão já. Um versículo apenas. E nele está um gemer de décadas, um conflito, engano, exílio, ruptura familiar. Isaac tinha um favor do pai. Rebeca tinha o favor do filho Jacó. E os dois filhos cresceram sabendo exatamente quem era o preferido da mãe e quem era o preferido do pai. E o resultado disso? Me conta. E o resultado disso, que Jacó aprendeu com a mãe a enganar, a mentir, e a Esaú aprendeu com o pai a viver pelo intestino, pelos pratos, pelo apetite imediato. Me dá um prato aí e vamos aqui, todo mundo já sabe a história. Meu Deus, tem que saber bíblica, tem que aprender Bíblia ou ler Bíblia para entender essa mensagem, viu? Nenhum dos dois foi ensinado a integrar força com sabedoria. Porque nenhum dos dois tiveram pai e mãe para alinhar na mesma direção da criação. Porque cada um estava dividido. Bênçãos roubadas. A bênção roubada lá em Gênesis 27. Não é apenas uma história de traição filial. É um resultado de anos, ó, do lar dividido, onde o filho foi moldado pelo patriarca e o outro pela mãe. O engano de Jacó foi possível porque Rebeca ensinou ele a fraqueza do seu pai. E as fraquezas do pai estavam lá porque ninguém nunca confrontou que ele tinha aquelas fraquezas. E aí a gente sabe já o terminar da história. Então o Senhor está nos chamando para esse alinhamento. A Bíblia tem tudo. A Bíblia nos ensina e Deus está nos chamando hoje, filha, se posicione no amor incondicional que eu tenho para você. Se lança hoje na autoridade que há no nome de Jesus. Se você, mulher, se você, homem, está aqui e vocês têm essa criação dividida, times separados, um com seu favorito, uma ruptura. Vocês estão evitando no casamento, sendo que estão plantando na próxima geração. Teve uma mãe que me procurou há uns anos atrás e ela falou assim: por favor, Patrícia, trabalha com meu filho aqui. E eu fiquei olhando, eu falei assim, ó, 16 anos
O filho vendo esse comportamento. Não queira que em 12 sessões eu te ajude. Isso aqui vai ter que ter uma mudança na sua vida. Eu acho que eu precisava trabalhar com você primeiro do que com o filho. Porque não é o filho, são os pais. Ananias e Safira, quando o casal se une para mentir juntos. E aí? Vamos lá, nós dois somos uma só carne, então vamos mentir juntos. Tá em Atos 5 do 1 ao 2. É um homem chamado Ananias, com a sua esposa, a sua mulher Safira, vendeu a sua propriedade e reverte parte do preço, sabendo também a sua mulher. Estava em comum acordo. E agora é casos diferentes, né? É o mais assustador, porque aqui não é o pai que se omite, é um casal que se une para enganar, para mentir. E aí? Não, e quando nós dois somos unidos para mentir? Vão falar a mesma coisa, mas Deus está vendo. Eles estavam juntos na decisão. Safira sabia, Ananias também sabia. E junto eles pactuaram uma mentira diante de Deus e dos irmãos. E Pedro confrontou primeiro quem? Ananias. Por que encheu Satanás o teu coração de tantas mentiras ao Espírito Santo, Ananias? Aí Ananias caiu morto na hora. Aí depois vem Safira, chegou para saber do que tinha acontecido. Aí Pedro confronta separadamente, porque vê ali o que ele iria falar. Aí concordastes em tentar o Espírito Santo? Também confrontou a mulher e ela também caiu morta. Aí repare, Pedro não julgou Safira pelo pecado do marido. Ele a confronta pela sua própria escolha, pela sua voz. Ela poderia ter se posicionado diferente, mas ela concordou. Ela concordou com o erro em errar. Quando você sabe o que é errado e de uma forma e você participa, você está participando, é da mesma forma, é erro do mesmo jeito. Há casais dentro da igreja hoje que concordam com o pecado um do outro. Por quê? Quer manter a paz no casamento. Ah, eu não vou confrontar, não, porque aqui ó, a gente tem que ter paz. Paz do casamento parece mais urgente do que honrar a verdade. Há líderes que cobrem os erros um dos outros, sabe, por conta de amizades. E Deus está nos chamando para um posicionamento, o Senhor, de verdade. Ele está nos chamando, filhos e filhas, se posicione, porque eu estou voltando. Saiba que hoje é um dia de confronto. Olha os padrões: Eli, Jefité, Isaac, Rebeca, Ananias, Safira, Davi. Davi se omitiu ali diante da injustiça dentro da sua própria casa. E o padrão da liderança. Então o Senhor está dizendo para mim, para você, se posiciona. Se posiciona. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. O fogo de volta, a restauração nos lares, a restauração do altar que foi destruído. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, que cada um de nós possamos mastigar esta palavra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, fala com cada pai, com cada mãe aqui, com cada líder, com cada pastor, com cada profeta, com cada intercessor nessa noite. Em o nome de Jesus Cristo, não nos deixa negligenciarmos os nossos filhos, os nossos casamentos. Não nos deixa negligenciarmos, meu Pai, aquilo que precisa de correção. Na autoridade que há no nome de Jesus. Não permita, Senhor, esquecermos da nossa família, Senhor. Ah, Senhor, não permita fazermos nada, Senhor. Que venha, Senhor amado, trazer, meu Pai, um mau testemunho, um estrago lá na frente. Ah, papai querido, em nome de Jesus, venha, meu Pai amado, alinharmos com tua boa presença, com a tua boa vontade, em nome de Jesus. Nos ensina a corrigir os nossos filhos, nos ensina a crescer, meu Pai amado, neste lugar leal. Ah, Senhor, que nós possamos, meu Pai, verdadeiramente amarmos os nossos filhos, nossos maridos, esposas, Espírito Santo de Deus.
O Espírito Santo de Deus não vem apenas para condenar nesta noite, ele vem para nos confrontar, porque existe uma diferença entre condenação e confronto. Condenação quer destruir, confronto quer restaurar. E hoje eu vejo o fogo do Senhor reacendendo no altar dos nossos corações. Ora labachuri cantaralabaçuri andaralabás. Pai querido, arranca hoje, Senhor, todo esgotamento, Senhor, todo medo, toda vergonha, meu Pai amado, todo medo do confronto, e nos dê sabedoria, nos dê entendimento, arranca todo esgotamento mental, arranca, Senhor, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que nos tira do teu altar. Senhor, nos dê a tua sabedoria para guiarmos, meu Pai, aqueles que estão, Senhor, nos seguindo. Senhor, nós não queremos ser Jefité. Senhor, nós não queremos ser como Jefité, que compromete sem pensar no preço pago. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos ser como Isaac e Rebeca, divididos ali entre os filhos favoritos. Não, Senhor, tire isso dos nossos corações. Dos discípulos, esse discípulo aqui eu amo mais do que esse. Não, Senhor, não nos deixa fazer acepção de ninguém, de pessoas. Senhor, nós não queremos ser como Ananias e Safiras, que concordam com o erro para manter uma falsa paz. Nós não queremos ser como Davi, terminando uma vida precisando de calor, que não conseguia sentir mais. Senhor amado, então hoje reacende o fogo, Senhor, no altar dos nossos corações. Restaura o altar que foi quebrado por mentiras, enganos, traição, em o nome de Jesus. Senhor, nós, meu Pai, voltamos os nossos corações para Ti, Senhor. Senhor, que haja conversão dos filhos aos pais, dos pais aos filhos nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, e tudo aquilo que foi, meu Pai amado, demonstrado, Senhor amado, pelo silêncio, seja, meu Pai, reconstruído pela coragem de falar: eu te amo. Senhor amado, quantos aqui nunca ouviram eu te amo? Nos ajuda, nos alinha, Senhor, para aprendermos a falar: eu te amo, eu te amo. Não vai doer. Se você disser para alguém, para o seu discípulo, para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, falar: eu te amo, não vai te doer. Patrícia, mas eu nunca ouvi isso da minha mãe, do meu pai. Mas você é capaz de falar, porque você tem o amor de Deus. O amor de Deus te envolve nesta noite. O amor de Deus te ama. O amor de Deus te confronta. É o amor de Deus. Papai querido, silencia todas as vozes na autoridade que há no nome de Jesus. Tudo aquilo que veio para nos abater, tudo aquilo que veio para nos entristecer, nos alinha e nos dê, meu Pai amado, em nome de Jesus, coragem para permanecermos fiéis e firmes até que o Senhor venha. Papai querido, em nome de Jesus, em o nome de Jesus, silencia todas as mentiras de Satanás das nossas mentes e que nós possamos andar em congruência com a tua palavra, com a tua verdade, que nós venhamos ter as ações, meu Pai, em nome de Jesus. Porque a fé sem obra, ela é morta. Então, ensina-nos, meu Pai, a viver de acordo com a tua vontade, em o nome de Jesus. Assim eu te peço, amado Deus, e eu te agradeço na certeza da vitória. Pai querido, eu oro, se alguém entrou aqui enfermo na alma, no corpo, eu declaro cura, restauração na autoridade que há no nome de Jesus. Se alguém entrou aqui ferido na alma, porque na sua infância não teve quem a defendesse, a guardasse, cura, Pai amado, as emoções mais profunda, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Vem com teu amor leal, real, e se revele a cada um aqui como um amor presente, em o nome de Jesus, e ensina-nos a tua paternidade, ensina-nos o teu amor, em o nome de Jesus Cristo. Papai querido, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, perdoa-nos por todas as vezes que mentimos, porque enganamos, nos perdoa na autoridade que há no nome de Jesus, e ensina-nos a viver, meu Pai amado, em verdadeira adoração, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Assim eu te peço, amado Deus, e eu te agradeço, Pai, pelas curas, pela libertação que o Senhor já nos deu nesta noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Aleluia. Louvado seja o seu nome, Jesus. Roxarabaxe, cantaralabaçoi, andaralabás. Ora, labaxe, cantaralabaçuri, cantaralabás. Pai querido, aquela que estava encolhida, não gosta de se aparecer por conta da rejeição, por conta de tantas coisas do abandono. Eu oro, Senhor amado, para que o Senhor, meu Pai, ilumine a vida dessa pessoa e que ela brilhe, que o Senhor resplandeça a luz do teu rosto sobre cada uma aqui, nos dê a paz do Senhor, meu Pai amado, que excede todo entendimento, e que cada uma venha brilhar a tua luz aonde quer que cheguemos, em nome de Jesus. Arranca a falsa humildade, arranca o engano, arranca, Senhor, em nome de Jesus. E eleva-nos, meu Pai, a um nível mais profundo de adoração. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, liga o seu microfone, diga amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém, graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Glória a Amém. Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Aleluia. Louvado Amém. seja o Graças seu a nome, Deus. Jesus. Aleluia. 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 Deus está levantando muitas aqui. Deus está tirando você de um conforto que não tem crescimento na presença do Senhor. E você vai precisar, minha irmã, meu irmão, você que está me ouvindo, você vai precisar de confiar em Deus. Que a sua paternidade seja revelada no Pai, a paternidade de Cristo em você, para que você venha correr, venha voar e venha vencer, não na força do seu braço, nem no seu próprio entendimento, mas na presença daquele que nunca te abandonou, naquele que não é falho, naquele que nunca mentiu. Ele não é homem para mentir, ele não é homem como Davi, como eu e você. Mas ele é fiel e aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir na sua vida, em o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Jesus. Muito obrigada pela vida das tuas filhas. Dai a cada uma semana abençoada, cheia da tua unção, da tua presença. Cubra-as com teu sangue. Reveste, Pai, cada uma com teu poder, em nome de Jesus. Cerca-nos, meu Pai, por trás e por diante. E sobre nós, o Senhor põe as tuas mãos e o diabo não toca. Em o nome de Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Que ele resplandeça a luz dele sobre ti e te dê a paz. Em o nome de Jesus Cristo, que o favor, a bondade e a misericórdia do Senhor esteja todos os dias da sua vida até que ele venha. Em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pai querido, eu oro pelo pai da pastora Alessandra. Meu Pai, eu quero declarar cura sobre a vida do teu filho. Na autoridade que há no nome de Jesus. Pai querido, que o Senhor venha com cura, que o Senhor venha com alinhamento, na autoridade que há no nome de Jesus. Meu Pai amado, fortalece a tua filha também. Arranca, Senhor amado, todo o cansaço emocional que temos quando alguém tá internado e a preocupação, tantas coisas. Eu oro na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Eu declaro cura sobre a vida do pai dela. Eu declaro cura, Senhor amado, na vida da tua filha também, nas emoções, fortalecimento, do alto da cabeça à planta dos pés. Dai provisão de tudo aquilo que os teus filhos precisam, de recursos financeiros, de tudo aquilo que eles precisarem. Que o Senhor venha derramar sobre a vida deles nesse tempo e nessa estação. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Amém, mulheres lindas. Vocês estão bem? Suportaram bem aí a palavra, a mensagem? Amém?